tarde, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom. Hoje, consegui trazer a professora Sansa, antropólogo, Débora Chandro, para falar de sonhos. Sonhos, como identificá-los, como interpretá-los, se tem algum facilitador, se tem algumas regrinhas, alguma coisa que a gente pode fazer para dormir bem. Para dormir bem? Será que você pode dar dica também? Não? Pode, né? Tem tudo, né? Se tem dica para um sonho bom, também a minha pergunta, se tem a ver com a qualidade do nosso sono. Eu assumo isso semana passada, aqui no Tudo de Bom. Como interpretá-los? Se a interpretação popular tem a ver com a realidade, com a verdade, quais associações que podemos fazer, e se existe o sonho produtivo, como aqueles insights de insônias produtivas. É lógico que eu já coloquei no Facebook que o professor estaria aqui e vieram várias perguntas, até dessas associativas. Sonhei com o escorpião amarelo, tem uma assim que eu lembro bem, que tem isso. Tem uma que tem um sonho. Eu não vou ter tempo de contar de novo a história do professor aqui com a mulher dele. Mas tem uma igual, sabia? De uma moça que sonha com um rapaz. Olha, sorte pra você, viu? É auspicioso. É auspicioso sonhar com a pessoa amada? O pior é se não se conhece a pessoa amada ainda. Não, ela não conhece. Através do, né, sonho. Mas seria bom. Mas aí se só pode acontecer de você só encontrar recorrentemente a mesma pessoa através de sonhos? É inteiramente possível. Às vezes o que a gente está fazendo é criando um personagem no sonho da gente que a gente usa como símbolo para outro processo. Então aquele personagem aparece no seu sonho quando você de fato está sonhando sobre uma circunstância, sobre um outro indivíduo, ou talvez até mesmo sobre alguma coisa que aconteceu naquele dia ou que está prestes a acontecer. Você sempre fala isso e isso sempre me confunde. Eu acho isso muito difícil para mim. Eu acho muito difícil associar isso. Uma figura diferente. Eu sonho com uma pessoa e essa pessoa está querendo representar a mim mesmo. A mim mesmo, outra pessoa, outras circunstâncias. Sim. Como é que eu identifico que está acontecendo isso? Se uma pessoa vira, está apaixonada por aquela pessoa que está sonhando? Existe uma regra básica que a gente chama de lei da primeira associação, enfim, tem várias. A primeira coisa que vem na sua cabeça é que provavelmente... Então, por exemplo, se eu sonho com meu pai, provavelmente eu não estou sonhando sobre ele, mas sobre mim. E se eu sonho sobre meu pai, eu estou sonhando sobre o meu aspecto intelectual, acadêmico. Porque meu pai é a figura mais brilhante do ponto de vista intelectual que eu acho que eu tive a oportunidade de conhecer em toda a vida. Poderia ter sido qualquer coisa. Então, quando eu sonho com ele, de fato, eu estou sonhando provavelmente sobre mim, mas sobre este aspecto meu. Alguém sonhar com a minha mãe seria simbólico, provavelmente, de uma das maiores gentilezas, ou de uma das pessoas mais gentis do mundo. Sonhar com a minha mãe, para mim, poderia significar, por exemplo, que eu estou precisando ser mais gentil na minha vida. Ou é simbólico de um aspecto meu que é, de fato, elementar nela, né? Então, 90% das vezes ou mais que a gente sonha, a gente está sonhando só sobre a gente. Dito isso, às vezes, quando a gente sonha com alguém, a gente está sonhando sobre aquela pessoa. Não é tão comum como a gente sonhar com a gente mesmo, sendo refletido naquela pessoa, não é? Mas é bom a gente manter sempre o olho aberto para, de repente, a gente sonhar com a morte de alguém e, de fato, a gente está sonhando literalmente sobre a morte daquela pessoa. Eu vou voltar nisso, mas antes eu só quero fazer um paralelo, porque quando você fala ficar de olho aberto, ficarmos atentos, tentar associar os sonhos, isso eu acho que está cada vez mais difícil, até por um discurso nosso aqui no programa, de várias vezes, de como o mundo está rápido e está sem concentração. Outro dia o Jadir veio aqui no programa do Fronteiras da Ciência, ele mostrou a gente colocou um vídeo de uma procissão na Espanha, numa cidadezinha bem pequenininha da Espanha, e a música que tocava no fundo, que os músicos tocavam, era do Michel Teló, Aí Se Eu Te Pego, né? Então era na procissão, e a música, só as batidas, né? Não tinha melodia. Isso ele quis dizer o seguinte: é lógico que numa cidade da Espanha nem todo mundo
conhecem a música e não iam perceber. Mas, como a pessoa que selecionou aquelas músicas não parou para pensar, para realmente como nós estamos no piloto automático, como nós estamos indo no fluxo. E se nós estamos fazendo isso acordados, né, em vigília, no nosso dia a dia, imagina dormindo, né? Se a gente tem essa calma. Hoje, na sexta-feira, eu até trouxe o professor aqui, porque na sexta-feira passada, um dos temas do nosso programa foi exatamente isso, como está o seu sono. Porque as pessoas hoje tomando remédio para dormir, né? Eu me acho um ET perto disso, porque eu não tenho problema nenhum quanto ao sono. Mas muitas pessoas sim. E hoje, se tem esse problema de sono, de insônia, como fica então a qualidade do sono? Como é que pode então nós aproveitarmos esse momento que é importante, não só de descanso, mas até, como a gente já conversou, sobre reformulações cerebrais até, né, durante... Feita de remédio para dormir é que isso interfere nos sonhos. Não é de hoje que sabe-se que consumir tranquilizantes ou calmantes ou soníferos pode, de fato, eliminar o sonho da pessoa. E o sonho é uma oportunidade ímpar para que a gente conheça a nós mesmos, né? É uma oportunidade ímpar para a gente resolver problemas nossos, para que a gente veja o futuro, para que a gente entenda o passado. E se você interrompe esse processo, seja de uma maneira química, consumindo soníferos, por exemplo, seja consumindo algum tipo de droga, bebendo em excesso, fumando em excesso, o que você acaba fazendo é interromper um processo natural, milenar. Na verdade ele existe desde que a gente existe. É um processo biológico importantíssimo que ajuda a gente a resolver uma série de situações pessoais. E ao fazer isso, a gente pode estar realmente interrompendo um processo restaurativo de saúde da gente, seja físico, seja mental. A próxima pergunta seria essa, né? Quais os benefícios do sonhar, né? Sonhar, porque eu acho que poucas pessoas pensam nisso. Eu acho que passa despercebido no nosso dia a dia quão importante né, os nossos sonhos, né? Inclusive, ou não sonífero, de uma certa forma, conscientemente bloqueia o fenômeno, e o que absolutamente não é fato. Todo mundo sonha. Todo mundo sonha. Todas as noites. Todas as noites. Quer dizer, agora vamos colocar os parâmetros, né? Pessoas que consomem medicamentos podem não sonhar, ou podem não sonhar tanto. Não é? Então, como eu falei, um processo reconhecido de consciência, o sono e o sonhar. A gente, de fato, está numa fase de consciência. E você atravancar isso vai ter consequências. Vai ter consequências, você vai ganhar peso. Vai ter consequências que você vai perder uma oportunidade raríssima de você se enxergar, né? Então, só traz dano, na verdade. De você não sonhar. Então, um dos benefícios, além de reorganizar o nosso pensamento, a gente consegue resolver problemas. Não há dúvida. Não há dúvida. Eu acho que desse nosso olhar, porque se hoje a gente tem que ter um olhar diferente no dia a dia, parar, pensar, respirar, né? Não ir no fluxo o tempo todo. É lógico que nós precisamos, né, trabalhar, correr, o dia está mais estressante, mas a gente tem que se respeitar também. No sono a mesma coisa, para poder sonhar e te ajudar inclusive a reorganizar melhor o dia, né? Existe um experimento que mostra que quando você dorme, um dos principais objetivos do dormir é sonhar. Um dos experimentos feitos com pessoas que foram colocadas em uma caverna por um longo período de tempo, foi tentar demonstrar que quando você interrompe o fluxo dos sonhos das pessoas em situações controladas de temperatura e iluminação, quando a pessoa volta a dormir, ela volta a compensar a perda não necessariamente do tempo dormido ou da ausência dele, mas da ausência do próprio sonho, né? Então, esse processo existe claramente para que você também possa solucionar problemas. Às vezes, e é como a gente fala, às vezes a gente tem que sair do nosso problema para enxergar ele de fora, a mesma coisa. O sonho é a mesma coisa, né? Te coloca numa posição de você poder se enxergar. O problema é que usa uma linguagem obscura. É uma linguagem difícil de entender, a não ser que você dê algum esforço
Raramente é literal. Então, vamos começar já a falar disso, de como interpretar. Até você citou dessas premonições, de repente você sonhar e antever o que pode acontecer. Como que a gente sabe, para não esperar que isso aconteça, não, tá vendo, eu sonhei. Como é que você percebe que está acontecendo isso? Eu posso falar em nível pessoal, né? E depois eu posso falar das pessoas que eu conheço. Você tem que fazer algum esforço para se entender, você tem que fazer um esforço para entender a linguagem que o sonho usa. Uma mesma imagem pode significar mais de uma coisa para um mesmo sonhador. Então, por exemplo, eu mencionei meu pai, um grande filósofo. Mas se de repente eu sonho sobre ele numa forma literal, e ele está agora num momento muito delicado de saúde, eu posso de fato sonhar sobre, por exemplo, a morte dele, e de fato simbolizar a morte dele e não meu aspecto intelectual. A lei da livre associação, que é uma das primeiras que eu sempre menciono, ajuda a gente a perceber o momento em que a gente está sonhando e se pode ou não ser literal, né? Normalmente são símbolos absurdos que aparecem para a gente. Por exemplo, um trem passando por uma janela do 12º andar de um prédio. Eu uso isso como exemplo porque aconteceu comigo esse sonho. É tão absurdo que não pode ser literal. Então o que será que simbolizaria para mim um trem passando pelo 12º andar de um prédio? Bom, eu morava no 12º andar de um prédio naquela época. E um trem passando por ali não pode ser uma coisa boa, porque vem para arrebentar, né? Então, como que eu vou entender um sonho dessa natureza? Ora, o trem arrebentaria o prédio, não tem dúvida alguma. O que é no meu momento de vida que está acontecendo, no lugar onde eu moro, no meu corpo, talvez, que é destrutivo e que vem para arrebentar? Então, daí eu olho na minha vida. O que é que está acontecendo no meu dia a dia neste momento? Naquele momento eu tinha uma crise grande no meu trabalho. E um trem passar pela janela era um símbolo clássico. Carro sempre simbolizaram o trabalho para mim, porque é o meu meio de locomoção. O que me ajuda a me locomover na minha vida é o meu carro. Então, se eu vejo o meu carro batendo, estou pensando no meu emprego já, não é? Então, é necessário que você tenha uma certa percepção sobre não apenas o seu ambiente, o que está acontecendo no seu dia a dia, mas aquele símbolo específico, por que ele está aparecendo naquela circunstância. O problema é que isso dá trabalho. É como aprender uma língua, né? É como você ir para uma escola para aprender a falar inglês, espanhol, alemão, seja que for o idioma. Você tem que prestar atenção ao processo, você tem que prestar atenção em você ou a, né, você. E você tem que ver como é que você se situa na vida nesse momento. Nós temos algumas perguntas aqui no Facebook e com essas associações eu vou passar algumas para o professor no próximo bloco. Já volto, se vocês quiserem ainda, dá tempo lá no Facebook de comentar. Hoje eu vou dar um presente da Photon R para vocês, então corre lá. Para mim, eu adoro. Mas a gente constrói isso. Por quê? A gente não é, mas quando a gente acredita muito, se torna. Se torna, né? E se torna verdadeiro. Eu já acho que eu estou protegida. Você pensa. Nós sonhamos o que pensamos também? Sem dúvida nenhuma. E sonhamos o que queremos. O que queremos? Desejamos. Uma boa parte dos sonhos da gente nada mais é do que cumprimento do desejo. Ah, é? Sonho com um ator ou com uma atriz. E Tô desejando. mulheres sonhar com atores, né? Eu sonho com comida, com doce. Bom, olha só. Será que de repente você evita durante o dia e quando deita à noite está pensando neles e aí... Eu deveria, eu acho que é culpa. Eu acho que é isso, eu devo evitar, não consigo como, fico com a culpa, sonho. O que é que te traz doçura na vida dessa sonho? É, prazer, não é? A ausência dela. É verdade. E a gente pensa com isso. Falando das associações, eu citei o escorpião amarelo, que é uma das meninas, eu não estou conseguindo abrir a internet, gente. Aqui. Já peguei até o celular do Ulisses, que está aqui hoje assistindo junto com a gente, não consegui hoje. Não estou conseguindo mesmo. Mas uma das pessoas que colocaram no Face foi justamente isso. Ela sonha com um escorpião amarelo. Então, na verdade, ela tem que ver o que o escorpião amarelo... O que significa primeiro significa para ela. O escorpião, para mim, não seria um símbolo bom. Para mim, o símbolo seria ruim no sentido de que pode ser alguma coisa que está envenenando a minha relação, a minha situação no dia a dia. E o amarelo é um clássico sinal de perigo na natureza. Ah, sim? Amarelo uma mutação, né? Não, o amarelo e o vermelho e a abóbora simbolizam para o predador que aquele bicho ali não é uma coisa boa de se comer, porque ele é venenoso. Então o escorpião amarelo seria
Agora eu estou falando por mim, né? Porque eu não sei o que passa na cabeça. Mas isso é bom para as pessoas terem como exemplo, porque não é a interpretação que o professor está dando, não é a que é a de fato, não, mas assim, uma associação, é um exercício que você tem que fazer para que associar. Na realidade dele, escorpião e cor amarela quer dizer isso em animal. É um risco, é uma coisa peçonhenta, uma coisa... Agora, também depende do sonho, a pessoa sonhou com... Às vezes ela é uma bióloga. Ou pode ser, né? E aí ela trabalha com escorpiões. Opa, então já mudou. É dinheiro? Pode ser dinheiro. Pode ser pesquisas à vista, né? Claro. Agora, por outro lado, se é uma pessoa comum sonhar com um bicho peçonhento... Tem que ver o que ele significa para ela. O que há nesse momento da vida que é uma ameaça tão clara? E veja, o amarelo é sinal também no dia a dia da gente de uma situação que pode progredir para o vermelho, né? Então você está sendo alertado. Como os sinaleiros. É como sinaleiro. Então você está sendo alertado, olha, põe o pé no freio, né? Agora, especificamente o porquê do escorpião e do escorpião amarelo teria que ser uma conclusão dela. De quem sonhou? Da Regina Merlin, consegui abrir aqui. Então, a Dani Piquissuda, é isso? Ela sonhou 3 dias seguidos com festa no cemitério. Aí tem que ver o que é o cemitério para ela. Bom, é assim. Aí ficou feliz, alguém que ela não gosta que morreu. Aí. Não? Bom, depois a gente não pode morder a língua amarela do escorpião, né? Depois de falar uma coisa assim. Porém, o cemitério é assim, óbvio, clássico da morte. Agora, festa no cemitério, pode ser que alguma coisa... Agora, chute no escuro, mas, por exemplo, um relacionamento morreu. Isso é motivo de festa. Então, entende? Porque de repente a pessoa está sufocada com um relacionamento que terminou e de repente com isso pode sair festejando. Isso é só um exemplo de uma multidão de coisas que poderia ser, uma multiplicidade de interpretações. Cemitério para mim é simbólico do fim, de algo. Agora, para eu estar festejando no cemitério seria algo muito bom. Alguma coisa que acabou e que você conseguiu finalizar, né? Seria muito bom. Paty Oliveira, que é aquela que eu falei que teve um sonho aí como o seu na adolescência. O que seria você sonhar com pessoas que não conhece e depois passa a conhecer, ou fatos que depois acontecem? Fatos que... vamos lá com pessoas primeiro. Se você sonha com alguém que depois você encontra, eu classificaria isso de um sonho premonitório, clássico. Aconteceu comigo, sonhei durante 12 anos com a mesma pessoa, e encontrei com essa pessoa e logo em seguida me casei com ela. E está com ela até hoje? E até hoje, há 24 lá de anos. Ganhei mas, você. Tá vendo? Mas eu ainda chego lá, no mesmo lugar. Mas, então, quando você tem um sonho que se cumpre, por assim dizer, que se materializa, pode ser uma premonição, pode ser um reencontro, daí depende do nível de misticismo que você quer atribuir ao fenômeno. Ou você pode chamar só de coincidência, o que para mim está totalmente fora de questão. Também. Eu não creio em coincidências dessa dimensão. Então vou deixar para o próximo bloco isso. Outra dimensão. Esses sonhos podem estar ligados a outras dimensões, a outras vidas. Você acredita em outras vidas no próximo bloco? Estou com o professor Délio Champlin. Eu acabei de falar que eu falei errado o nome dele, mas todo mundo fala, né? Então não sou só eu, né? Como é certo? É Daryl. Então não vou e falar. aí, como é? Nunca vou falar certo. Mas a portuguesada é da Hel. Da Hel. Os meus alunos, você nem queira saber do que me chamam, então tá tudo certo também. O professor Délio é professor aqui da Unisanta, antropólogo e especialista em sonhos. Nós falamos da associação de sonhos. Na verdade, e entramos na questão de outras dimensões que não dará tempo para falar hoje, vou falar amanhã, na segunda parte da entrevista com o professor. Mas antes, tentar terminar as perguntas aqui do Face, Fernanda Ribas, é verdade que sonhar com dente ou sapato significa que você vai ter notícias de alguém morrer? Eu não conhecia, agora do dente. Faz algum sentido até. Na cultura popular brasileira, o dente é muito comumente relacionado à morte. Eu não achei em pesquisa esse assunto, o dente sendo relacionado a isso. Agora, na Paula de Deus, rapidinho, eu tô indo embora, vocês ficam lindos. Eu queria mostrar qualquer dia, Vinícius, como ele parece os marionetes ainda.
essa noite com uma aranha enorme no meu quarto, acordei apavorada. Bom, eu acho que deve a mesma coisa que você falou do escorpião, né? Peçonhento, né? A aracnofobia é um fenômeno mundial, todas as culturas têm. Então sonhar com aranha não seria surpresa. Mas é a mesma coisa do escorpião. É a mesma coisa do escorpião. Ana Paula tem que ver o que é isso pra você, ver o que está acontecendo aí na sua vida que pode te deixar apavorada. E é assim que se deve ser quando acordamos de um sonho, tentar na hora identificar. E geralmente a primeira explicação é a que provavelmente é a real, que vale para a pessoa. Eu me despeço do professor com eles e amanhã vocês verão a segunda parte com o nosso bate-papo aqui com o professor. Muito obrigada e daqui a pouco a gente... nós continuamos. E amanhã a gente volta para você. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom. Hoje, segunda parte da nossa entrevista com a professora, antropóloga, professora aqui da Unisanta, Adélia Schenck, falando sobre sonhos. Ontem nós demos uma introdução, tentamos ajudar, eu falo no plural, eu não entendo nada. O professor aí tentou nos auxiliar de como fazer para associar sonhos e a gente tirar benefícios dele. Hoje, respondi as perguntas do Face e hoje nós vamos conversar sobre uma coisa que eu acho que é mais complicada ainda do que sonho, que é outra dimensão. Se o sonho está ligado a outra dimensão, o professor citou isso ontem e hoje é esse o nosso foco. Interpretar sonho, fazer associações já é mega difícil para nós mortais. Né? Identificar aquilo que um objeto representa e pode estar representando o sonho, sendo ele sendo apresentado de formas bem diferentes e loucas às vezes. Agora, quando isso primeira pergunta é se você acredita que o sonho está ligado a outras dimensões, se você acredita que nós tivemos outras vidas, que nós reencarnamos. Tudo confuso. Quando se trata de dimensões, também vem à mente as dimensões que supõe-se existir no presente momento. Então, por exemplo, isso tem sido relatado por milhares de pessoas, não é uma ou duas, tem sido relatado por milhares de pessoas em todo o mundo. Sonhos que envolvem seres extraterrenos e abduções. Essa é uma dimensão que precisa ser mantida em mente. Você acredita? Eu tenho relatos de, não uma nem duas, mas diversas pessoas ao longo dos últimos 15 anos que trazem detalhes tão semelhantes entre si, tão semelhantes àquilo que a gente vê na literatura, que você começa a desconfiar que tem uma coisa acontecendo de fato. O que não se sabe é essa pessoa que relata para você hoje, relata e teve essa experiência porque ele leu ou ouviu de outra pessoa, portanto reproduz o mesmo fenômeno. Mas já tive pessoas, daí elas também têm a dificuldade de classificar aquilo como sonho por ser realidade, ou por ser muito real para elas aquela experiência. Mas pessoas que reportam claridade, vibrações e ver outras entidades ou pessoas entrando no ambiente onde ela está dormindo, sensação de leveza, de estar sendo levado para algum outro lugar. Muitas vezes reportam indivíduos extremamente comuns, né? Aqueles que a gente vê descritos em filmes de ficção científica. Então essa é uma dimensão que é importante a gente considerar. Porque essas pessoas, até Walt Disney, Spielberg, essas pessoas que estão à frente até nessa questão da imaginação e de materializar o que elas sonham, o que elas imaginam, da onde vem? Essa imaginação. E até porque alguns inclusive dizem, daí a gente já entra em teoria de conspiração, tal, que essas pessoas seriam emissárias de fato da fenomenologia como um todo. Pode ser. Mas essa é uma dimensão, não são sonhos comuns, são raros do ponto de vista numérico, né? Se você for quantificar quantas pessoas têm esse tipo de sonho é evidentemente bem menos do que o número de pessoas que têm outro tipo. Agora, quando nós falamos em outras dimensões, em reencarnação, a gente imagina, existe uma vida, morreu, anos depois voltou para a mesma
para o mesmo planeta, para a Terra. E às vezes para a mesma família. E às vezes para a mesma família, sim, mas para a mesma, né? Porque às vezes é recorrente à cidade, tá? E isso é mais fácil da gente visualizar, acreditando ou não, é mais fácil visualizar, no meu entendimento. E quando falamos de outra dimensão, simultaneamente, a gente vivendo uma vida aqui, existindo em algum lugar, pessoas vivendo... E a mesma experiência, às vezes. Existe muita pesquisa nessa área de reencarnação. Daria 3, 4 programas completos com 3, 4 profissionais diferentes que tratam disso. Mas a questão da sincronicidade de experiências, ou de aparentemente você estar experimentando num lugar e em outro lugar a mesma coisa, ou você ter uma vida num lugar e ter num outro lugar uma vida mesmo que seja diferente, mas sendo você mesmo, tem sido um assunto extremamente debatido neste meio, eu vou chamar de mais místico, mas está se transformando cada vez mais científico. Aparentemente acontece. Eu ainda não tenho uma evidência que me convença finalmente, né, que é um fenômeno real, que existe, por exemplo, a reencarnação, ou que mesmo exista essa sincronicidade de vidas num lugar e em outro lugar, no mesmo tempo. Mas cada vez mais eu vejo evidências que me fazem tender a acreditar que isso de fato acontece. E, dito isso, se isso de fato acontece, e se faz parte da minha experiência de consciência, então faz parte de mim e eu posso, evidentemente, sonhar com isso. Então você sonhar com uma encarnação passada, contanto que você presuma que existe reencarnação, evidentemente. Você sonhar com uma reencarnação passada é inteiramente possível, para não dizer que é provável. E eu coloco a proverbial cereja no meu sundae ao dizer o seguinte: com que sonha uma criança recém-nascida? E é óbvio que ela está sonhando. Se a gente pressupõe que para a gente sonhar com imagens, a gente precisa enxergar e começar a formar uma coleção de imagens, então uma criança recém-nascida que não enxerga ou enxerga muito mal, não poderá ter formado ainda uma coleção de imagens. Então ela carrega de outras vidas. Então, por um lado, a gente diz, pode ser uma memória ancestral. São imagens que vieram embutidas no seu sistema operacional. É como se você nascesse com um Windows. Você acredita nisso, nessas memórias celulares? Acho que existe parte que é isso, só. Mas não explica tudo. Agora, a gente também não pode perguntar para o recém-nascido com o que ele está sonhando. O que a gente sabe com certeza absoluta é que está sonhando com imagens. E os cegos? Outra história ainda mais interessante. Os deficientes visuais sonham. Eles sonham muitas vezes não com imagens necessariamente, mas com sensações e sentimentos. E sonhar ou não sonhar com imagens depende exclusivamente do momento em que a cegueira tomou efeito. Ou se ele nasceu assim, ou se ele nasceu cego, lá pelos 20 anos, 30 anos, 10 anos, 5 anos ficou. Mas não tem relatos de cegos que vê imagem aí, relacionado a essa questão de outras dimensões, de memórias, de imagens? O que a gente tem que dizer é que a consciência é supracerebral. Tá? Nas palavras, a nossa consciência ela parte do corpo, sai do corpo, e a nossa consciência passa a ser então universal e supra-biológica. Ela sai da biologia. Em experiências, em relatos de experiências de quase morte, indivíduos que retornam na morte clínica, portanto também eu classifico isso para dentro da classificação dos sonhos, porque os sonhos têm o mesmo tipo de poder. Indivíduos que passam pela experiência do retorno na morte clínica, que eram deficientes visuais de nascença, voltam relatando o que viram, inclusive o que viram em sala de cirurgia, em quarto de hospital, em cena de acidente, no local do acidente onde a pessoa de fato passou por essa experiência. Então a gente pode dizer que nessa passagem ele realmente foi para outra dimensão, porque ele estava enxergando. Nessa dimensão, quando ele volta, ele não enxerga mais. Ou ele não enxergava antes. O que isso quer dizer é que a nossa visão enquanto a gente está dentro do corpo, condicionada pela nossa biologia, e quando a gente não está dentro do corpo, essa visão não é mais condicionada pela biologia. De novo, requer que a gente pressuponha que exista vida antes e depois da vida. E se existe vida antes e existe vida depois da vida, não há motivo nenhum, no meu entendimento,
a gente não possa incorporar isso nos nossos sonhos e usar isso. Como? Então, você tem um sonho altamente significativo que você sabe que não pertenceu a esse momento da sua vida, mas você sabe que foi contigo. Então, daí aí passa, por isso que é bom a gente voltar para si, ter mais tranquilidade na hora de dormir, para poder aproveitar disso. Porque senão a gente não aprende e não aproveita o sonho, né? Então, a partir desse princípio, não aconteceu ainda comigo. Lembrando, agora você me fez lembrar de coisas que eu sonhei que não tinham a ver comigo, eu não lembro disso. Em algum momento, nossa, por que eu sonhei com isso se não conheço essa pessoa, ou se não é? Isso nunca aconteceu comigo, mas a gente vê até pelas perguntas das pessoas que acontece sim. E por quê? Por que a gente faz ou deixa de fazer alguma coisa ainda é um dos grandes mistérios de como funciona o cérebro da gente. Por que algumas pessoas têm mais acesso à clarividência, ou por que algumas pessoas têm mais acesso à retrocognição, que é ver para trás, ou por que algumas pessoas têm mais poder de enxergar para frente, ainda é um dos grandes mistérios. Mas a literatura abunda de exemplos, tem centenas de milhares de exemplos de pessoas que enxergam para frente, ou que veem para trás. E o que eu quero dizer com isso é que tem a capacidade da retrocognição ou que tem a capacidade da precognição, de ver no futuro, de ver no passado. Ou de ser clarividente, porque a clarividência significa nada mais do que você ver uma coisa que está acontecendo agora claramente. Não é mesmo que você vê ao futuro. Você ter a sensação, putz, caiu um avião, e nesse momento caiu um avião. Ou você pensar, vai acontecer um acidente. Naquele momento acontece aquele acidente. Ou coisas do nosso dia a dia. Eu vou para o intervalo e vou retomar isso. Porque muitas pessoas falam, não gostaria de ver, né? De ver, porque só vê coisa ruim, ou então só está atenta a isso. Agora, o bacana é você conseguir sonhar e ver com clareza, abrir a janela, né? Tem exercício para o nosso dia a dia, para viver com mais tranquilidade, para não ficar tão confuso, naquelas dúvidas todas no próximo bloco. Professora aqui da Unisanta, antropóloga, nós estamos falando de sonhos, de sonhos, de sono também, de sonhos, e nesse bloco ele vai nos ensinar, pelo menos tentar nos ensinar como a gente pode fazer para melhorar a qualidade do nosso sonho. Eu acho que melhorando, com esses exercícios, a gente melhora inclusive a qualidade do nosso sono. E de vida. Não dá para você separar a sua vida desperta da sua vida não desperta. Não tem como você pegar e criar um universo que te coloque, agora eu vou dormir, então eu vou entrar num outro universo que não me pertence. Ou ao contrário, agora eu vou levantar, vou entrar num universo que não pertence a mim também. Não dá para ser um contínuo. Um dos grandes exercícios mundialmente conhecidos hoje, para você poder relaxar, para poder ter uma qualidade de vida melhor e para poder sonhar mais e dormir melhor, é a meditação. E não importa o nome que você dê essa meditação. Alguns praticam yoga, outras pessoas fazem a meditação transcendental. Eu pratico a meditação clinicamente padronizada, que é um padrão de meditação norte-americano que foi importado da Índia e incorporado ao sistema cultural americano. Como é que é? O que você faz é repetir um mantra durante 20 minutos e busca o nirvana, né, que é aquele estado de ausência absoluta e de felicidade total, que é quase impossível você alcançar. Você já conseguiu? Não, mas a ausência já. A sensação de ausência absoluta durante um período de tempo. É muito difícil também. É quase impossível no ritmo que a gente tem. Eu comecei a meditar agora, estava te falando, eu faço pela respiração. A respiração é um método que faz a vez do mantra. A respiração e o mantra têm funções similares, por assim dizer. A gente procura evitar controlar a nossa respiração, a prestar atenção para ela quando a gente usa o mantra, né? Mas é um dos grandes meios. O outro grande meio é a oração. As pessoas hoje cada vez menos se importam com oração. Oração e meditação são irmãos. Então quando você ora, traz um efeito muito semelhante àquele que você tem quando meditar. Pensando, porque eu não consigo dormir nem acordar sem rezar. Então eu durmo, às vezes quando eu estou demorando para dormir, daí eu vou lembrar, não rezei. Né? Então eu rezo, durmo. Não sei se é uma coisa que já é uma chavinha minha automática. Né? E quando eu acordo, eu não saio da cama se eu não rezar também.
isso de repente até pode ser uma dica para as pessoas que têm dificuldade para dormir, de parar, de rezar, e de repente não sabe orações, mas inventar a sua, né? Ter a sua, porque na verdade é a conexão, né, que é importante. Eu tenho um grande amigo chamado Nelson Taunzi, que é da Casa Viva aqui. Essa não fazer propaganda já fazendo mais dele do que de qualquer outra coisa, que é um praticante da meditação. E conhecer o Nelson é um prazer na minha vida, porque ele é o taoísta que você imagina clássico. É um cara super objetivo e ao mesmo tempo um super coração. E eu digo que ele é dessa forma porque ele medita do jeito que ele medita e a quantidade que ele medita. Ele prega nas micromeditações. Ele fala que onde ele encosta, ele medita. Isso traz um bem-estar, traz uma tranquilidade, traz a possibilidade de você lidar com problemas enquanto você está acordado. Eu li outro dia um artigo de uma americana da Google, não sei, de uma empresa de internet, uma CEO super respeitada, que teve você acordou um dia com uma poça de sangue no escritório, porque ela tinha varado à noite. E aí ela falou, chega. Então agora ela escreve livros e falando justamente disso, da importância da meditação. Às vezes no meio do seu trabalho, você te sair um pouquinho, vai para um canto, fica quieta. Sabe, 10 minutos, 20 minutos. O que você puder, se você tiver um lugar que você consiga deitar também. Hoje eu acho que essa cobrança de que você tem que produzir, de que você tem que ser um baita profissional, de que você tem que ter sucesso, de que você tem que colaborar cada vez mais e com menos idade, né? Enquanto você está em casa, quando você está no carro, quando você está caminhando, tudo você está constantemente sendo cobrado para ser ou profissional, né? Esquece todos os outros aspectos. E isso interfere não só na nossa vida do dia a dia, mas no nosso sono também. Então eu vou para o intervalo, mas só para relembrar. Então a meditação é uma das coisas boas, mas menos antes de dormir a meditação, porque senão pode nos recarregar e acelerar. O Nelson diria que qualquer momento, mas eu digo que eu prefiro não meditar antes de deitar para não perder sono. Durante o dia seria a importância, isso é uma das técnicas. Tem mais? Eu te falo no próximo bloco. Esse tipo de concentração que te leva a pensar sobre sonhar vai te ajudar. Então no próximo bloco a gente vai desmembrar um pouquinho mais isso. Seja forte como realizar seus sonhos. E além do mais, você medita antes de tomar o café da manhã. Antes de tomar café. E daí você não está com o seu sistema todo jogando. Tentando fazer digestão, né? Trabalhando de outra maneira, né? Você acaba de acordar, você sempre faz sua meditação. Melhor horário que tem. Nós estamos conversando hoje justamente sobre isso. Como melhorar nosso sonho, né? Porque melhorando a qualidade do nosso sono, a gente consegue sonhar, e os sonhos eles têm benefícios para reorganizar a nossa vida, para identificar desejos, para alertar sobre coisas. Eu já contei aqui, é que a gente não tem tempo, mas já contei aqui de uma alerta que eu tive da minha filha, que precisou ser operada, e se eu não tivesse sonhado, eu não teria corrido, e podia ter acontecido, né, uma coisa horrível. Então é por isso que é bom essa desaceleração, porque a vida está levando a gente para um caminho que não é muito legal, né? A gente vive cada vez mais o período do colapso. Né? Então, deixa o mundo lá fora desse jeito. Você tem que identificar se você quer ou não ficar também, né? Aí nós falamos da meditação, assim como o Ulisses reforçou também, da importância, a respiração. E aí a gente viu para esse bloco que você fala sobre túnel, você concentra que você deseja sonhar naquela noite. Sonhar, ou pelo menos ter um indício deles. Principalmente isso é uma dica para quem está lembrando pouco dos sonhos. Você induz aquilo a acontecer. Não é o melhor tipo de sonho para ser interpretado, mas pelo menos é um caminho para fazer o estímulo acontecer, para que você de fato possa lembrar disso depois. Como a gente vai diferenciar a nossa tendência a nos beneficiar? Porque na hora de interpretar o sonho, você pode tendenciar a seu favor, né? De novo, vem aquela lei da livre associação. Às vezes a primeira coisa que tiver à mente não é muito agradável. Fica com isso. Aquela lá. Fica com isso, até pelo menos você desvendar que não é isso. Né? Mas geralmente, mais comumente do que não, né? Você tem a primeira associação, você fala, opa. Isso é com sexo, tá sonhando transando com a pessoa. Pode ser uma realização do desejo.
Que você queria aquela pessoa... Aquela ou qualquer uma, Tá. não é? Mas você tem esse sonho por causa disso. Sonhos eróticos não são tão comuns como as pessoas falam que são. Não são? Não são tão comuns. A minha pesquisa não dava 6% do universo global. E isso é pesquisa entre estudante universitário que supostamente está com isso na flor da pele. Isso é pervertida. Eu achei que era normal. Não é tão normal, e os sonhos eróticos não necessariamente são relacionados ao sexo em si. O sonho erótico pode estar relacionado a algum tipo de relacionamento mais ou menos profundo com uma pessoa ou com uma circunstância ou local. Então você sonha sobre o sexo, ou você pode até estar sonhando com uma pessoa, transando com ela ou não, mas pode ser que o que você esteja sonhando é sobre um relacionamento seu de emprego, de trabalho. Então o sexo é simbólico da sua relação profissional. É difícil. Alguém aqui sonha com sexo? Sonha à noite? Não. Vagola? Não. Guilherme, sonha, Guilherme, com sexo? Sonha, Guilherme, está nos 6%. Não, todo mundo sonha. Vitor, lá dentro, quero ver vocês que eu não vejo. Quero falar sim ou não. Vitor, sonha ou não sonha? Vitor, sim. Rafael. Sonha também? Olha, todo mundo. Esse é o programa aqui, Ulisses. A senhora sonha com sexo? A avó do Ulisses, não? Não. Não. É que vocês ouviram, a avó do Ulisses está aqui, vou ouvir no sonho, você só sonha lavando muita roupa. Não pode, vamos mudar esse sonho. Eu sonho com isso mesmo. É que, peraí, a gente não está ouvindo você. Peraí, já perguntou lá. Ela está ali. Lavando muita roupa. Isso é estresse, hein? Pode ser, ou pode ser ajuste de uma situação. Ajuste de situação. Lavar roupa pode ser ajuste de situação, olha só. Eu tenho que ir embora. Eles eram tchau. Eu fui falar de sexo, eles mandaram sair daqui. É assim, aqui, eles falam de medo. Professora, muito obrigada. Você sabe que as sextas-feiras estão à sua disposição. Quando Eu te puder. aviso quando puder. Quando puder. Se eu vou ser recebido, então. Nós sentimos falei, né? Abandonou a gente, está trabalhando Não foi intencional. mais. Eu sei. Mas quando ele pode, ele volta. Eu sei que é sempre muito bom, não só por conta das interpretações. Na verdade, não é o fato de interpretar sonhos, é de viver melhor, de você se entender, de você entender aí você falou quando sonha com uma casa, com um prédio, é o nosso corpo, é isso. Entender o nosso corpo, a casinha da gente, né? Já que a gente está aqui nesse planeta, nessa dimensão, saber viver melhor, de repente, para ir melhor ainda para outra dimensão, se a gente acredita nisso. Muito obrigada pela companhia. Amanhã tem mais tudo de bom.